Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, finalmente, capítulo 51, intitulado A Semente e o Solo. Pois é, cara, finalmente conseguimos aí então, né, trazer aqui o capítulo 51, que inclusive, né, lembrando, não tô podendo postar a imagem aqui porque estão direito autoral, tô traduzindo aqundo espanhol, tá, abrindo uma página paralela, vem acompanhando comigo aí, imagino que o pessoal deve traduzir para português lá pro dia 1 ou 2, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora. A gente começa aqui com uma tela escura, onde está falando aqui, qualquer um estava bom, né? E aí a gente vê o Beelzebub, né? O Beelzebub aqui tá tipo numa... É engraçado isso daqui, nessa negócio de sala vazia, tipo como se fosse um teatro, né? Ele, tipo como a gente estivesse vendo ele metaforando ali entre ele. E o... Ele tá refletindo sobre alguma coisa, né? Ao lado ali de um jarro com flores. E aí a gente vê aquele falando, né? O mais adequado estava bem diante dos meus olhos. Esse como é que fala? Esse grande solo, né? Esse solo bom, sabe? Que classe de flor iria florescer? Simplesmente eu tinha que vê-lo, né? Por isso... qualquer um estava bom, ou seja, ele está falando que ele aparentemente viu um potencial, um solo rico, um solo em potencial, que ele queria ver se algo florescia dali, né? E aí ele testou ali qualquer tipo de flor, aparentemente, nesse solo para saber o que ia acontecer. E aí a gente vai aqui então para a arena, né, onde nós temos aqui os santos, né, chocados, a gente tem ali os budistas ali também chocados na torcida, né, e a gente vê o escudo de Ahimsa com um buraco, né, ali nele, e o Rajun tinha feito. Aliás, tem aqui o Rajun, pô, ele bateu de uma distância consideravelmente longa, né? Aí aqui o Randall fala, né, um impressionante ataque de Rajun perfurou o olho esquerdo de Buda, né? Foi mais do que o olho, na verdade, né? Se pegar ali foi um pouquinho mais na testa até o ataque. Caraca, foi brutal. Ele sentiu ali o golpe, com certeza, né? Aí ele volta aqui a sua roda mania, o seu estado natural. E a gente tem aqui o... a gente tem aqui o Ares, né, falando... caraca, esse enorme escudo que foi capaz de suportar o machado da infelicidade foi facilmente perfurado, né? Que merda. Depois a gente tem aqui então o Rajun falando, né? É magnífico. Esse ataque deveria ter perfurado sua cabeça, né? Mas... você esquivou pro lado no último segundo. Caraca, né? E aí ele tá impressionado, vai, com os reflexos do Buda. Mas ele começa a transformar ali o seu braço e ele vira uma espécie de cabeça de alabarda ali, né? No braço dele, que é meio machado, meio espada ao mesmo tempo. E aí ele comenta aqui, né? Até onde poderá chegar? Castigo! E pulou pra cima do Buda, veio pra cima de novo. E aí o Buda muda de novo aí a roda mani para uma espada agora, para tentar se defender do Rajun, e fica ali a trocação entre eles, né? Enquanto isso a gente vê aqui o Loki falando com os pássaros ali de Odin, né? Seu olho esquerdo parece estar completamente acabado, né? Aí o pássaro responde: seu lado esquerdo ficou condenado, né? Não há escapatória. Mas a gente sabe que o Buda ele é um excelente espadachim, então assim, só porque ele perdeu o olho não significa que ele está necessariamente fora de combate. E aí ele, no meio da trocação, ele até consegue aqui dar um corte legal no pescoço do Rajun, foi de leve. E o Rajun se dobrou todo para escapar desse ataque aqui, né? Mas ele acaba voltando ali com a parte que é tipo uma espada na cabeça da alabarda e corta ali o braço do Buda, né? Falando de novo, castigo. O cara ele tá devolvendo aqui praticamente todo o deboche do que o Buda fez com o Zero Fuku, né? Praticamente é isso que ele tá fazendo aqui. Aí a gente vê aqui os santos, né, falando sobre uma postura agora que o Buda teve ali, né? Ele trocou, tá meio que de lado ali contra o Rajun. E aí a gente vê aqui o Sócrates e o Confúcio falando, né? O Sócrates fala algo como mudou de posição de acordo para cobrir ali o seu ponto cego, né? Ele deixou o corpo ali mais de lado, né? Pra poder não ter ponto cego agora, né? Diminuindo ali limitando, né, a área em que o Rajun pode atacar ele. E aí o Confúcio fala, né?
Se conhece seu inimigo e conhece a si mesmo, não correrá perigo em 100 batalhas, Dezu, né? Pois é. E aí a gente continua então vendo a trocação deles, basicamente, né? É uma trocação de golpes impressionante, dizendo que o Randall, eles estão igualados, né? Aí depois ele começa a falar, não, não. Aí a gente vê que o Buda parece estar alertado ali, né? E o Rajun parte pra cima dele, abreviando o castigo, né? Como Cas somente, né? Várias vezes. E ele tá, tipo, tentando furar várias vezes o Buda ali, que tá tentando bloquear o ataque desesperadamente. Então, tipo assim, tá mais difícil pro Buda, na real. Nossa! O Rajun cortou ali a parte de baixo, do lado do abdômen ali do Buda. Foi um ataque, esse ataque aí ele sentiu, mano. Meu Deus. E ele de novo, castigo. Mais um cortezinho. Ele tá brincando praticamente com o Buda, né? Ele tá atacando ali querendo que o cara sofra mesmo. E aí o Randall continua aqui. Rajun se mostra superior, né? Lamentavelmente Buda está sendo rebaixado, né? Perante o Rajun. E aí a gente vê aqui o Ares falando. Essa forma de vamos dizer assim, de atacar o Buda, né? Essa força, que demônio é... Que tipo de demônio é isso, né? Que é isso? E aí a gente tem aqui o Ares tentando falar alguma coisa a respeito sobre o Rajun. Não a forma de você poder saber, né? De você ter entendido realmente o estilo do Rajun. A força dele é algo que nem sequer se pode comparar a muitos deuses. Ou seja, o Rajun ele é naturalmente mais roubado, mais poderoso do que a maioria dos deuses, né? Já é uma enaltecida bem grande que o Hades está mandando aqui na lata, né? E aí ele fala que ele, né, no caso, ele foi o monstro que protagonizou a destruição parcial do Hellion. Hellion, pra quem não sabe, é o domínio de Hela, né? Pra quem viu Thor Ragnarok sabe, né? Da Hela, deusa do submundo, blá 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 blá. Então, em algum momento da história, aparentemente o Rajun atacou o submundo nórdico, basicamente, e causou um estrago lá. Basicamente seria isso, né? E aí o Ares aqui espantado, né? A cara de espantado dele é muito engraçada. A destruição parcial do Hellion. Beleza, aí eles falam alguma coisa aqui sobre a lenda, né? O que se sabe sobre a lenda. Certo dia, depois de toda a destruição causada, o Rajun simplesmente sumiu. Ele desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Ou seja, ele spawnou, atacou todo mundo, atacou a região ali, né? O submundo nórdico. E foi embora. Do mesmo jeito que ele veio, ele foi embora, basicamente. E depois disso, né? Nos anos seguintes, ninguém viu ele em lugar nenhum, né? Parece que ele simplesmente morreu e não vai mais dar as caras em lugar nenhum. Aí ele continua aqui falando. Vamos dizer assim, estava achando que a sua existência era um tipo de conto de fadas, né? De acordo de uma história que inclusive antecede a quando ele, o Hades, governava o submundo. Ou seja, antes do Hades assumir o posto no submundo, já tinha essa história do Rajun. O Rajun já estava agindo, já tinha atacado o submundo nórdico, o lado nórdico ali da história. Então assim, caraca, mano, tipo, ele é bem antigo, né? Ele é bem anterior, inclusive até a ação ali de alguns deuses, bem interessante. E aí a gente tem aqui o Hermes fazendo uma pergunta capciosa, né? Mas por que está aqui o Rajun da lenda, né? Por que ele está aqui? E aí a gente tem aqui o Hades, né, falando, bom, eu só posso pensar em uma razão, né? Alguém buscou os pequenos remanescentes, né? Os pequenos pedaços ali desaparecidos do Rajun e o encontrou, né? Alguém estava procurando e acabou encontrando. E a gente sabe já quem é pela roupinha, né? Olha ali, ó, safado. É o Beelzebub, né? Com algum estranho método ele cultivou esses pedaços e conseguiu fabricar algo similar a uma semente. Então, vamos dizer assim, ele é meio que um cientista, vamos dizer assim, do além, o Beelzebub, né? O que faz muito sentido com a história original dele, na verdade, porque ele não é necessariamente um demônio cristão ou evangélico, na verdade ele é um deus de uma outra cultura. Então, se eu não me engano, nessa história aí, o Beelzebub é uma fusão de uma criatura, se não me engano, acho que um deus antigo com um mago, algo assim. Então essa questão aí dele ter uma questão mais científica, como se fosse o lado mago dele, né? Tipo um alquimista, sabe? Mais ou menos isso. Então, beleza. A gente entendeu aqui que ele pegou um pedaço do Rajun
e cultivou isso, né, em laboratório. E aí, ele continua aqui falando, né, então, essa semente do Rajun foi implantada. Nossa, ele não fez isso, que maldade, literalmente, que maldade. Ele foi onde estava o Zero Fuku não tinha aquele chifrinho que a gente viu no flashback dele. E ele colocou, então, implantou o Rajun na cabeça do Zero Fuku, enquanto ele estava dormindo. Olha que isso, cara. Nossa, era uma criança ainda, né? Quer dizer, visualmente era uma criança ainda, né? Um deus criança, caraca. Que maldade, cara. Implantou no Zero Fuku mesmo, na maldade. Nossa, sinistro. Sinistro mesmo. E aí a gente tem aqui o Ares, né? Ensandecido já com essa história, né? Mas o quê? Quem demônio seria capaz de fazer algo assim, né? Aí o Hades fala, bom, alguém que tem essa classe de poder, ou seja, que pode fazer isso, né? Que goste de gastar o seu tempo fazendo assim jogos infrutíferos, né? Só poderia ser ele. Ele não fala o nome. Aí o Ares fala, ele? Aí o Hermes, ele, esse cara, né? Ou seja, o Hermes conhece o Beelzebub. O Hermes sacou o que o Hades está falando. Interessante, interessante. Aí aqui tem uma imagem daquela biblioteca / laboratório, né, do Beelzebub. Tem umas silhuetas aqui que parecem ser de criaturas ali. Estranho, né? E ele tá aparentemente tomando um tipo de café, sei lá, um fluido diferenciado aqui que não dá pra saber. Isso aqui não parece café, né? Pelo amor de Deus, não parece uma xícara de café, por exemplo, né? Bem bizarro. Então, né? Então, cara, é bizarro. Parece que realmente o Beelzebub, ele pegou um pedaço da criatura que atacou o Hellion, cultivou, criou em laboratório, criou uma espécie de parasita com esses pedaços e implantou esse parasita no Zero Fuku enquanto ele tava dormindo. Cara, cruel isso aqui. Cruel isso aqui, cruel pra caramba, tá ligado? Então assim, nossa, sinistraço isso daqui. Foi realmente brabo, esse foi malvado mesmo, nossa senhora, né? E aqui ele continua fazendo aquela analogia, né, sobre terra e solo e tal, né? Aí ele fala aqui que vejo que parece que se tornou aí uma boa terra, né? Se tornou um bom solo, né? O Zero Fuku, basicamente. E aí volta aqui pra luta então do Buda e do Rajun, onde a gente vê aqui que o Buda tá tendo muita dificuldade de segurar o cara, né? Mas ele consegue bloquear o ataque do Rajun. E ele tenta atacar o Rajun ali, só que cara, olha só o que o cara faz. É roubado pra cacete, né? Um cara gigantesco, daquele tamanho, né? Se esquivou como de um ataque de espadas. Ele abriu um espacate no chão e ele bateu com a ponta do machado, a parte de baixo ali do machado, no pé do Buda. Tipo, furou o pé do Buda bem no meio, tá ligado? Deve ter doído horrores, né? E ele manda aqui de novo com uma cara saliente: castigo. Castigo, filha da mãe. Caraca, mano, que sinistro. Ele tenta dar mais um ataque, mas o Buda consegue sair fazendo umas piruletas ali. O próprio Rajun também, né, dá uma piruleta. Então assim, o Buda tá com o olho esquerdo ferrado, o braço esquerdo ferrado, a lateral do abdômen direito ferrado e o pé direito ferrado. Cara, aí fica difícil, né? O Rajun já manda aqui, é inútil, cara. Daí a gente vê aqui as plateias, né, no caso aqui falando. Os humanos, eles estão aqui, não pode ser, cara. Não tem ataque que funcione por parte do Buda, né? Rajun é muito forte. E os deuses, olha que loucura. Olha a fala que os caras estão mandando aqui. Não sei quem é nem de onde vem, mas continue assim, né? Ou seja, os caras estão torcendo pro Rajun sem saber as consequências da existência de um bicho desse, né? E os caras continuam aqui falando, né? Come esse Buda, né? Machuca ele, né? Maldito falador. Ou seja, os caras também estão bolados aí com o deboche do Buda, né? Continue assim, Rajun. Rapaz, tá difícil, tá difícil. O Rajun continua aqui falando: já foi o suficiente, né? Aceite docilmente meu castigo. E aí o Buda dá uma risadinha ali falando, né? Castigo divino isso, castigo divino aquilo, né? A verdade é que esse tipo de coisa meio que não tem lugar, né, pra esse tipo de coisa, não é? Vamos, responda-me, Zero Fuku. Aí ele tá tentando chamar ali o Zero Fuku de dentro do cara, né?
aquele clichê de quando o cara tá controlado por alguém, ele vai lá, você toca ali na ferida do cara que o cara acorda, né? Mas aqui é Shumatsu no Valkyrie, aqui a coisa é mais embaixo. Aqui a gente vê o Rajun falando: Zero Fuku? Você se refere a esse deus? Começa a dar uma gargalhada monstruosa e o Buda fica sem entender nada, né? Aí ele explica: já foi consumido. Ô louco, a cara do Buda, mano. Nossa senhora. Aí ele fala: não se preocupe, né? Ele se tornou um excelente nutriente para mim. O que significa que ele tá deixando aqui a entender que o Zero Fuku não vai voltar. Ele morreu, ele foi destruído. A sua essência se tornou o solo para para florescer o Rajun naquele corpo, né? E aí ele continua aqui no deboche. Para um deus de terceira categoria, é igual um pó, né? Como se ele fosse um pó. Foi um trato mais do que excelente, né? Foi um destino mais do que excelente para ele, né? Tanto que não há dúvida, ele deve estar, ele choraria de alegria, né? Nesse momento. E aí o Buda fica pistola, dá um gritão ali: calha a boca, né? E todo mundo fica: ih, caraca, ferrou, né? E aí fica um silêncio ali na arena. E agora ele fica bolado, né? Aparentemente ele fica bolado. Começa a emanar uma espécie de fumaça ali na roda Mani, onde ele fala: entendi, agora mesmo eu me decido. Eu vou te matar. Aí começa a brotar uma aura sinistra dele e a roda começa a girar de novo, né? Aí a gente vai aqui, né? O bastão dos 6 caminhos muda conforme as emoções de Buda, né? Então ele está atingindo aqui uma nova transformação. Quinto reino, reino de Petra. Nossa, mas o narrador continua falando: nesse momento Buda albergará em seu coração as emoções que em outro momento ele considerava como um veneno, né? Que é o quê? Ódio, raiva, né? Agora ele tá com raiva. E agora ele manda uma arma nova, né? Diferente de tudo que se espera, que é o... como é que é? A Haste Sahasrabruha Lokana de 1000 mãos. Meu amigo, como eu consegui falar isso de primeira? Pior que eu acho que tava certo, acho que é isso aí mesmo. E basicamente a Roda Mani tá se transformando em outra coisa ali, parece ser uma cabeça de um bicho, né? Bom, a gente vê aqui o narrador falando que é o seguinte: e a raiz dos 6 caminhos se tornaram algo que nem mesmo o próprio Buda havia visto, causando o Salakayas. Olha, eu tô gravando aqui essa parte agora do vídeo, né, meio que em separado. Por quê? Eu fiquei procurando aqui um tempo o que é esse Salakayas, eu não achei muita coisa, eu achei alguns mantras mencionando essa palavra, mas não o significado literal dela. Eu achei algo próximo, que seria algo como avante, ou pra frente, ou ao ataque, ou seja, uma postura ofensiva. E isso tem muito a ver com a situação do Buda, porque ele tá com raiva, ele quer partir pra cima do Rajun, e até agora as armas dele, mesmo as armas que ele usou pra atacar o Zero Fuku, ele só respondia aos movimentos de Zero Fuku. Então agora a gente tá vendo aqui uma arma que é usada por iniciativa própria do Buda. É ele que vai tomar a iniciativa daqui pra frente, aparentemente, né? Bem interessante. E a arma se torna uma espécie de foice com uma cabeça de demônio ali na parte de trás, né? Bem interessante. Bom, e atrás dele, atrás do Buda, ainda fica uma aura gigantesca dele mesmo com raiva. Caraca, muito legal isso daqui, hein? Caraca, que incrível. E aí o Loki fica impressionado, felizão ali. Que isso, incrível, olha só essa aura, mano. Que loucura, né? A gente tem aqui o Ares, né, falando, mas o que? O que é essa figura ominosa, né? Ou seja, demoníaca, né? Aí a gente tem aqui o o Hermes falando: parece uma arma muito diferente do Buda, né? É algo atípico do Buda. E aí o Hades completa aqui: então, uma morte segura de um golpe só, né? Ele escolheu uma foice, né, como arma. E, bom, a foice a gente sabe que normalmente é retratado como algo da morte, né, e tal. Então, provavelmente será um ataque só que ele quer resolver numa porrada, né? O próximo ataque que ele vai dar no Rajun. E aí o Rajun aqui debochando, né? Você não vai rir não, né? Não é mais engraçado pra você isso aqui, né? Pois é. Por se atrever a resistir, né, a um ser supremo como eu,
me encarregarei de castigar você e a sua escória. Ou seja, tá falando também, né, talvez dos deuses ali em volta, ou das pessoas, né? Porque isso é o que eu quero em meu coração, né? Ele quer matar todo mundo, ele quer destruir tudo e todos, basicamente. E ele também ali começa a querer atacar o Buda, mas o Buda já tava esperando e ele se prepara pra mandar a porrada, né? O golpe da foice, vamos! Aí ele chama aqui o golpe que é Karma de Sansara. Sansara, se eu não me engano, é o sistema, né? O ciclo de vida e morte que a pessoa fica até atingir o Nirvana, né? Até quebrar os gráficos, basicamente. Então ele vai dar um ataque aqui que é tipo fatal, basicamente. O que ele tá falando aqui é um ataque fatal. E o Rajun, ele consegue bloquear o ataque, né? Ou seja, quem tá atacando realmente é o Buda. Só que aparentemente o ataque continua, a força do ataque continua pressionando ali o Rajun, né? Ele não consegue tirar o ataque do lado dele. Ele tá sendo pressionado ali pela foice, a foice não para de atacar, não para de, vamos dizer assim, de pressionar ele, né? Na direção ali do ataque. Ele tá quase sendo decapitado. Ele tá começando a ser arrastado ali. Caraca, sinistro, ele tá arrastando o cara. Só que aí o Rajun, ele se esquiva de novo, ele se dobra pra trás. E ele já dá risada, né? Porque a gente sabe que depois ele dá um cortezinho com a espada, como a gente já tinha visto anteriormente. A Brunhilde fala aqui, né, que ele se esquivou e tal. E aí ele vai, castigo, já prepara pra furar ali o Buda. E aí o Buda vai, mais uma vez. E aí a cabeça demoníaca ali da foice dele dispara uma energia, aparentemente, tipo um foguete, tá ligado? Pra quem já viu Overwatch, é como se fosse a marreta do Reinhardt, basicamente. Ele chama aqui, né? Karma de Sansara Eterno. Caraca, maneiro. Que é o ciclo, na verdade, não. O ciclo de Sansara Eterno. E aí, então ele volta, ele dá tipo um giro e volta com a foice de novo no pescoço ali do Rajun. Caraca, que loucura, né? Aí rola aqui, aparentemente, um jorro de sangue, né? Grande, inclusive. E a gente vê só o sangue aqui rolando e que seria aqui uma parte escamada ali do Rajun com uma foice nele, né? E uma cara de assustado do Rajun. E aí ele vê que, na verdade, a foice ele só entrou naquele, como é que fala? Naquela escama do braço esquerdo do Rajun, tá ligado? Ou seja, não fez nada no cara basicamente, só perfurou um pouquinho a defesa do cara. Entretanto, na outra página a gente vê aqui o Buda. Caraca, mano. A ponta ali que seria a espada da alabarda, a lâmina dela, perfurou o Buda. Nossa! Perfurou e foi tipo na altura ali mais ou menos do rim, cara. Deve ter doído pra caralho isso daí, não quero nem saber. Depois aqui algumas imagens em negativo, né, de alguns espectadores aqui, inclusive o Okita Souls também tá vendo. E o Buda cuspindo sangue aqui do ataque, né? Caraca. Nossa, até o Loki ficou bolado com essa aí, nossa senhora. No pessoal grego ali tá todo mundo chocado também, menos o Hades. O Hades tá só, ok, beleza. E quem disse que isso é problema meu, né? Pois é. E aí o Rajun, né, fica com a cara séria. Talvez pela primeira vez aqui, né? Uma cara realmente séria depois dos deboches dele. Falando, você tem alguma última palavra, né? Quais são aí as suas últimas palavras? E o Buda, ele, depois de cuspir ali um pouquinho de sangue, ele dá risada, né? Então, eu te direi mais uma vez, né? E aí ele começa a pisar ali com força, ele começa a tentar andar pra frente, parece. Caraca! E aí ele continua aqui. Se os deuses não os ajudam, eu os ajudarei. E aí todo mundo chocado, né? Ele vai falar a frase de efeito dele. Você... Rajun fala ali, né? Você, caraca, ele fez alguma coisa ali aparentemente pra surpreender o Rajun. E aí na última parte que ele fala, né? Se os deuses o atrapalham, né? Se os deuses o atormentam, eu os matarei, né? E aí, meu irmão, parece que ele continua, né, com a aura dele ali emanando do corpo. E ele continua pressionando a foice contra o Rajun, mesmo depois de ter sido empalado ali, né? Furado de um lado a outro. Cara, e terminou, não acredito. Não acredito, terminou desse jeito épico. Putz grila. A luta deve terminar no próximo capítulo. Pega aí o seu lencinho,
independente de pra quem você torceu, porque o bagulho vai ficar doido, hein? Quem vai perder no próximo capítulo? Rajun, o mão da porra, né? O arrancar boladão aqui, praticamente. Foi muito Bleach, inclusive, isso aqui, né? Se você for pegar, por exemplo, as transformações do Tesouro Sagrado do Buda, é como se fosse as Bancais e as Chicais do Bleach, né? Realmente, cara, essa luta foi muito referência a Bleach. Eu acho que essa foi a pegada desse momento aqui, dessa luta, sabe? Foi uma homenagem ao Bleach, praticamente, em vários aspectos. Gostei. Gostei muito. A história do Rajun, gostei. Parece que ele é uma criatura que realmente já vem causando alguns problemas ao mundo aí dos deuses, né? De novo, eu acho estranho que não é todo mundo que conhece ele, já que é uma criatura realmente, né, meio implacável demais pra passar batido. Mas parece que ele ficou um bom tempo aí sumido, né? Então ele já tá há tanto tempo fora dos holofotes que parece que todo mundo se esqueceu dele, né? Ele virou uma espécie de lenda urbana, vamos dizer assim. E o Beelzebub mostrando que é o vilão mesmo, né? Ele é tão diabólico, né, quanto se esperava. Mano, fala sério, né? Olha o que ele fez com o Zero Fuku, que maldade. Será que o Zero Fuku ainda teria alguma chance? Ou será que realmente o Rajun falou a verdade e não tem jeito, né? O Zero Fuku morreu de vez, não tem como trazer ele de volta, né? Eu tô achando que pode se concretizar aquela história que eu falei de que o Buda poderia acabar morrendo pra salvar o Zero Fuku. Tá se encaminhando pra isso, né? A gente não sabe aí se de repente ele vai só matar o Rajun ou não. Mas, enfim, né? É isso. É de maneira ansiosa que eu encerro aqui esse capítulo, porque eu quero ver o final desse negócio. Mas, aparentemente, só mês que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!